Pronto, acho que está gravando. Está gravando e agora eu vou botar para apresentar a tela. Então, é, hoje a gente vai falar sobre análise de incidência e como a gente pode aplicar essa análise de incidência nas listas de revisão que eu já tinha falado para vocês. Aqui a gente vai olhar esse gráfico aqui que é análise Enem. Então, por exemplo, começando por biologia. Na parte de biologia, a gente vê que, tipo assim, 31% da prova de 2009 até aqui caiu muito ecologia. Então, você não vai, por exemplo, estudar mais reprodução, que caiu aqui, ó, tipo 1%, mais do que ecologia. Então, ecologia geralmente vai aparecer mais nas listas de revisão quando você for fazer, porque tem um número bem maior de questões. Então, assim, questões de ecologia são questões fáceis, por quê? Porque tem um grande número. Então, elas vão se repetir bastante e o pessoal vai acertar bastante. Então, um dos seus focos tem que ser, por exemplo, estudar ecologia. Aí, o segundo tópico, fisiologia humana. E aqui a gente tem os que mais caem, que são sistema digestório, sistema circulatório, sistema endócrino e assim vai. Então, por exemplo, uma ideia é vocês estudarem focando nisso, entendeu? No número de incidência que cai. Então, quando vocês forem fazer lista, vocês podem, por exemplo, priorizar para fazer lista, por exemplo, só de ecologia, fisiologia humana e microbiologia em um dia. Aí, no resto da semana, você pode, por exemplo, botar essas outras partes, entendeu? Então, você pode, tipo, agora começar a colocar 2 listas de revisão na sua semana. Então, uma com o que cai em peso, que você vai ver muita questão do que sempre cai. E aí, você pode também fazer outra lista com o que menos cai. Mas a ideia não é negligenciar essas outras partes, porque elas caem, mas dar um foco principal nessa parte aqui, do que mais cai. E aí, o resto você vai estudando também. Então, você tem que estudar citologia, tem que estudar botânica, biotecnologia, zoologia, tudo que está aqui você vai estudar, só que dando uma prioridade para essas aqui, ó, que caem mais. Aí, isso aqui é biologia. Aí, quando a gente desce aqui, a gente vai ver, dentro dessa porcentagem, o que é ainda mais recorrente. Então, assim, vai ser as questões que você vai ter que ter ainda mais atenção, porque se cai muito, muita gente acerta. Então, essas as questões que são muito valorizadas no TRI. Então, ecologia, impactos ambientais, você vai ter que acertar essas questões. E aqui tem, ó, tipo, ciclo biogeoquímico, já caiu 14 questões. E aí você vai vendo. Aí, por exemplo, ó, ecossistemas aquáticos, caiu uma questão. Não cai tanto, mas você viu que já caiu, você vai dar uma estudada. Aí depois fisiologia humana. Dentro de fisiologia humana, o que é que mais cai? Cai sistema digestório. Então, você vai colocar uma atenção muito grande em sistema digestório. Por quê? Porque a probabilidade de aparecer na sua prova é grande. E aí, em sequência, sistema circulatório. E aí, ó, sistema imunológico não cai tanto, mas você vai estudar? Você vai estudar, porque se aparecer, você vai querer acertar. E aí, vocês podem fazer um estudo baseado nisso, entendeu? Focando no que realmente cai na prova de vocês. Então, por exemplo, você está estudando lá um conteúdo, você não entendeu, você pode vir aqui e olhar e pensar, meu Deus, será que isso aqui cai muito? Aí você vê, isso aqui só cai uma vez e eu não estou entendendo. Então, eu vou passar uma semana quebrando cabeça com isso aqui? Não, não é o interessante, né? Então, vocês façam essa análise. E aí, ó, tem muita coisa. Vocês podem usar isso para, assim, fazer um estudo bem direcionado. Vai cair coisa que nunca caiu antes? Vai cair. Só que, assim, é uma ou outra questão. Muita coisa se repete. Então, isso aqui também é interessante. Por exemplo, se você está seguindo um cronograma, você pode ver o que mais cai. Se você ainda não viu, você pode tentar ver esse conteúdo por fora, porque aí você vai aumentar o número de acertos nos simulados, né? Porque, assim, tem muito conteúdo que cai bastante, que cai na maioria da prova, e você só vai ver lá para o final do ano. Então, quando você está fazendo simulado, você não vai acertar essas questões, né? Porque você não estudou o conteúdo. Então, é interessante também fazer essa análise para você ver se você não pode
se não é também mais interessante você adiantar alguns conteúdos. Porque, por exemplo, se eu vejo que tem um conteúdo que ele cai muito, mas eu só vou ver ele lá no final do ano. Será que no final do ano vai dar tempo de eu ficar passando por esse conteúdo o tanto que eu preciso? Provavelmente não. Então, se você adianta esse conteúdo, você vai colocando ele naquelas suas listas de revisão que eu ensinei para vocês. Então, você fazendo isso, você vai ter mais chance de acertar a questão. Aí aqui, ó, química. Você começa, o que mais cai? Propriedade dos compostos orgânicos. Aí isso aqui, você começa vendo o quê? Átomos. Mas, ó, átomo é 3% da prova. Então, assim, você pode também começar a adiantar. Por exemplo, eletroquímica. Eletroquímica você vai ver lá para o meio do curso. Então, também é interessante você começar a dar uma prioridade para isso. Você segue seu cronograma, mas você começa também a encaixar essas partes, porque quando você for ver a matéria seguindo o cronograma normal, você vai ter até mais facilidade de aprender. Então, é uma ideia muito bacana e que eu estou usando e eu acho que é bem interessante, porque qual é a ideia? A ideia é fazer o máximo de acertos nos simulados. Então, eu vou ter que saber o conteúdo do que cai no simulado. Se eu errar uma questão, eu vou aprender, depois eu vou fazer outra questão, eu posso errar, posso acertar, mas a ideia é essa, ir aprendendo e agilizando o meu avanço, agilizando o número de acertos que eu quero fazer. Então, essa é uma ideia interessante. E aí também, uma coisa, é vocês analisarem que muita questão assim, ela vai seguir um padrão. Por exemplo, eu não sei se vocês já estudaram reações orgânicas, mas quando você estuda reações orgânicas e você vai lá para uma parte que tem o solo está muito ácido, o que é que eu preciso fazer? Eu acho que, assim, de 10 questões que eu fiz, 7 questões, a resposta estava relacionada com carbonato de cálcio. Não sei se vocês já estudaram essa parte, mas quando vocês forem estudar reações orgânicas, que chegar na parte de neutralização de um solo que está muito ácido, o Enem, 7 de 10 era a mesma resposta. Então, você vê que tem um padrão assim, entendeu? E aí, se você percebe esse padrão, você tem mais chance de acertar a questão, né? Se ela cair. Então, é muito interessante que vocês observem isso, porque muita coisa se repete. E aí, essa semana, eu me deparei com um problema de física, porque começou física, ela, assim, eu comecei e estava entendendo bem. Só que aí chegou uma parte que não estava mais rolando. Por quê? Primeiro, estava tendo uns conteúdos que eu não estava entendendo e o professor estava passando uns exercícios que estavam num nível muito acima da prova que eu quero, que é o Enem, né? Então, para mim não estava sendo interessante isso. E aí, quando eu fui olhar essa análise de incidência, eu vi que esses conteúdos que eu estava assim, quebrando a cabeça e ficando estressado porque eu não estava entendendo, eles não caíam tanto na prova. Então, assim, não vale a pena. Então, por exemplo, muita gente se frustra com física porque não está entendendo esses assuntos iniciais e acha que aquilo vai cair muito na sua prova e, tipo, nem cai. E aí tem conteúdos mais importantes que são até mais fáceis e você pode começar vendo eles. Então, é uma ideia que eu estou adotando. Aí, quando você vem, retomando aqui para a química, aí aqui tem a parte do que mais cai, né? Aí, ó, solubilidade. Então, é muito interessante que você faça muita questão sobre solubilidade, que você faça muita questão, ó, sobre ponto de fusão, ponto de ebulição, porque, ó, é o que mais cai daquela parte. Então, interpretação de potências de redução, ó, cai muito. Então, você vai focar em fazer essas questões que caem muito. Você vai, tipo, colocar seu esforço em revisões nesses conteúdos aqui, ó, que são os que mais caem porque tem muita chance de aparecer na sua prova. E aí, se você fica bom no que cai muito, você vai ter mais chance de acertar. Você vai conseguir fazer as questões com mais agilidade, com mais facilidade, e aí você só se beneficia, né? Aí, passando aqui, aí acho que agora é a parte de física, e aí eu até postei essa semana o que aconteceu. Ó, tem muita coisa.
Ó, tabela periódica. Tabela periódica é um conteúdo, assim, grande, né? E quando você vai olhar as questões, elas caem em coisa, assim, parecida, que é, tipo, falando, elementos da mesma família têm propriedades parecidas. Ou então, o raio atômico, quanto mais para baixo você está da tabela. Então, assim, ele pega uma coisa muito específica. Tipo, você, olhando as questões, você consegue ter um direcionamento para o que é que realmente é interessante você estudar. Então, sempre tentem dar uma olhada nessa tabela quando vocês forem estudar também. Aí aqui chegamos em física, né? Aí física, ó. Eu tava muito estressado com a parte de dinâmica. Mas olha a porcentagem de dinâmica aqui, 6%. Então, assim, não é algo que valia tanto a pena eu ficar me estressando agora no começo do ano, que eu já estava, tipo assim, começando a ficar desanimado com a física, porque quando eu comecei a estudar, eu compreendi bem a parte de cinemática. E cinemática nem cai tanto. Cadê? Deixa eu ver aqui. Ó, cai 10%. Então, assim, tava gostando de cinemática. Aí fui para dinâmica, não gostei. E aí, porque eu não tava entendendo muita coisa. E aí eu vim olhar aqui, só é 6%. Então, para mim, o que compensa mais? Para mim, compensa mais eu mudar a direção. Então, o que é que eu fiz? Eu saí de dinâmica e vim para cá, para eletrodinâmica. E a eletrodinâmica, ela cai 19%. Olha a diferença aqui para o resto disso aqui. Então, é muito provável que vai vir o quê? Umas 2, 3 questões de eletrodinâmica na prova e dinâmica. Provavelmente vai aparecer uma, e olhe lá se aparecer. Então, assim, não tem sentido eu ficar quebrando cabeça agora aqui, se eu não estou entendendo, quando eu posso vir para cá e esse conteúdo aqui, ele é mais fácil. Eletrodinâmica, ele é mais fácil do que dinâmica. Então, a ideia é essa, é tipo, trocar a ordem. E aí você pode pegar. Aí, uma coisa que eu fiz também foi seguir o cronograma do FB Online. Porque, assim, eu pensei de início em só... Ah, peraí, deixa eu descer isso aqui. De início eu pensei em só estudar isso aqui, ó. Associação de resistores e circuitos elétricos. Só que o que é que eu pensei? Eu ainda tenho muito tempo, a gente ainda está no começo do ano, a gente tem o quê? Basicamente 6 meses para o Enem, né? Então, assim, para mim não ia compensar só estudar isso aqui. São poucos conteúdos, mas eu resolvi, então, ver ele todo. Só que aí, não sei se vocês usam, qual plataforma vocês usam, mas a que eu estava usando, ela dividia, assim, conteúdo de física em um bocado de tópico. E isso é um pouco cansativo, colocava uns tópicos lá que nem caíam na prova. E aí, o que foi que eu pensei? Eu lembrei que o FB Online, ó, ele vai dividir as aulas de forma mais direta e para exatamente o que cai. Então, aqui, ó, isso aqui vai pegar a parte, essa física 2 pega a parte de eletrodinâmica e um pouquinho de magnetismo. E assim, tá bem resumido, ó, o que é que a aula quer, qual é o tópico. E aí, o que é que eu tô fazendo? Eu, ainda, eu copio aqui, ó, isso aqui e coloco lá no YouTube. E aí vai aparecer uma aula e, tipo assim, tem aulas muito boas. E aí pronto, aí eu começo a anotar, vou pro banco de questões, né? E boto o conteúdo e começo a fazer. Então, assim, você nem precisa assinar o site para fazer isso. Então, é bem interessante, ó. Aí, se você volta... Aí, por exemplo, se você estudar 3 aulas de física desse bloco, 2 vezes na semana, em uma semana você vê 6 aulas, e aí na outra... Então, você vai conseguir terminar basicamente isso aqui em um mês, um bloco, entendeu? E aí você já vai para outro bloco. Aí você vai para a física 3, por exemplo, que acho que é a parte de termodinâmica. Ó, a parte de termodinâmica. E aí essa parte aqui também é bem mais fácil. Então, assim, ó, 25 aulas, termodinâmica e ondulatória. Então, você vai ver 50 aulas para ver assim o que mais cai, bem direcionadas, ao invés de você ficar vendo 100 aulas por tópicos todo quebrado, entendeu? Para formar uma coisa só.
Então, isso aqui, ele é bem direto no que cai, entendeu? Da prova, do que você precisa realmente saber. Você precisa saber a primeira lei da termodinâmica, as aplicações, máquinas térmicas. Então, a ideia que eu estou usando é essa. Não sei como é que vocês estão. Se vocês estiverem compreendendo o cronograma que vocês estão seguindo, continuem seguindo, mas essa mudança é o que eu estou vendo que está funcionando para mim. E pensando nessa análise de incidência, eu acho que é o que vai me ajudar a acertar mais questões. E aqui tem, né, o que mais cai em eletrodinâmico. Então, associação de resistores e circuitos é uma coisa assim que, se você puder, você vai fazer muita questão, porque basicamente cai uma todo ano. E às vezes cai até mais de uma. Então, usem isso na, na lista que vocês fazem, naquela questão de revisão. Sempre revisando, pessoal. E aqui está dizendo que o coisa vai acabar em 10 minutos, mas eu acho que dá tempo. Porque o principal que eu queria falar com vocês era isso. E deixa eu ver. E também vamos passar aqui por matemática. Aí aqui, ó, matemática é que tá a grande diferença. Olha a porcentagem de matemática básica que cai. Às vezes a gente tem um medo de matemática, mas se a gente for analisar o que mais cai, é uma parte assim, fácil. Por quê? O que é que mais cai? É uma matemática básica que se você fizer muita questão, você pega bem a ideia. E essa matemática básica, ela costuma ter muita pegadinha. Só que quando você vai fazendo prova antiga, você vai resolvendo as questões, você vai pegando o jeito e você começa a reconhecer as pegadinhas. Por exemplo, eu sempre caía naquelas pegadinhas de assim, ele dava lá a informação em centímetro e na pergunta ele perguntava em quilômetro. E tipo assim, se você não prestar atenção nisso, se você não converter, você vai errar a questão. E muitas vezes tem a questão que vai lhe induzir ao erro, a alternativa, né, que vai lhe induzir ao erro lá para você marcar. Então você começa a perceber esses padrões de pegadinha e você não cai mais, entendeu? Então, o que é que você vai focar em matemática? Você vai focar muito na matemática básica, ó, isso aqui, depois estatística, geometria espacial, geometria plana, funções é um conteúdo mais chatinho, mas cai também, então é interessante que você estude isso aqui, probabilidade, e tem esses conteúdos assim, ó, que mal caem, né? E aí, se você não tiver tempo, você não precisa quebrar a cabeça com eles, você foca aqui no que mais cai, porque o que mais cai é que o pessoal mais acerta, e com isso você mantém uma boa TRI. E aqui, ó, tem o que mais cai. Então, ó, o que é que você tem que priorizar? Razão, proporção e regra de três. Que assim, cai, você vê que cai umas 4 questões, né, por ano. Então, seguindo essa ideia. E aí eu vou dar uma dica para humanas também. Vamos chegar aqui em humanas. E, por exemplo, se vocês também tiverem com um cronograma atrasado em matemática, e já tiverem a parte básica, é interessante também irem direcionando exatamente para o que cai, né? Porque tem muita coisa de matemática que não cai no Enem. E é aqui história. Eu vou falar de história, mas vai resumir basicamente para a parte de humanas. Você pode ver de forma rápida a aula sobre isso aqui, sobre o que mais cai. Você pode ver, por exemplo, até aqui, ó, até a parte 9 é o que mais cai. Então, se você desce aqui, e o que é interessante, você, por exemplo, história, eu quero começar a fazer muito simulado e eu quero acertar muita questão, né? Então, você pode, por exemplo, pesquisar diretamente uma aula sobre colonização da América, que é o que cai bastante, e aí você vai ver, por exemplo, Idade Moderna, analisando só o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com 10 aulas você termina a Idade Moderna. E aí, geralmente, você precisa de mais do que isso. E aqui, ó, o que é que cai sobre o Estado Novo e populismo? Aí você vai e pesquisa uma aula sobre isso. Então, se você já direcionar agora para esses temas mais recorrentes, você vai focar muito em simulado, você vai acertar a questão do simulado e
consegue fazer, entendeu? Você vai aumentar o número. E quando você vai aumentando o número, você vai pegando mais gosto pelo estudo, vai vendo que está funcionando e aí dá certo. Então, fica a dica. Uma coisa que eu estou fazendo também eu não estou fazendo resumo mais para humanas, exceto geografia física, porque tem muito nome. Geografia física, eu faço uns flashcards com as informações. Por exemplo, é, periélio e não sei o quê. É quando tá o quê? Aí eu faço uns flashcards com essa ideia. Então, assim, eu acho que é melhor. E aí, humanas, eu acho que não é tão interessante vocês gastarem tempo fazendo resumo. Eu acho que é mais interessante vocês verem uma aula e partirem, assim, direto para a questão. E aí você vai e faz questão. E aí, você pode pensar, mas eu não vou fixar tão bem se eu não escrever. Só que aí tem a ideia das listas, né? E dos simulados. Então, você vai estar revendo o conteúdo que você viu, você vai fazer lista de questão, você vem aqui e bota todos os conteúdos de história que você já estudou, selecionar as bancas, e aí você vai estar sempre revisando. E outra coisa é também que vocês podem lá no Guia do Estudante, que eu mandei para vocês, aqui lá no Notion, tem um cronograma de história. Então, sempre que vocês verem uma aula de lá, vocês já marcam no checklist e vão fazendo assim, porque vocês vão poupar mais tempo, vão fazer mais questões, e aí, com esse tempo que sobra, vocês conseguem focar, por exemplo, em matemática, em natureza, que vai aumentar mais a nota de vocês, né? E aí vocês vão seguir, podem seguir, né? Essa ideia para todo o resto. Eu vou mandar isso aqui para vocês e aí vocês usam, sigam essa ideia se vocês acharem interessante. E é isso, basicamente, que eu queria falar com vocês hoje. Que é uma ideia assim, que eu achei bem interessante e que eu acho que funciona melhor. Agora, deixa eu ver como é que eu volto aqui. Parar aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui. Alguém tem alguma pergunta? Eu acho que tem 3 minutos aqui ainda disponível aqui. Mas deu para entender essa ideia de como estudar, analisando a questão da incidência, de como melhorar nos simulados. Às vezes você não melhora porque você está vendo só o que menos cai. O que cai vai cair uma outra questão, entendeu? E aí você não vê os seus acertos aumentando de forma progressiva. Alguém quer perguntar alguma coisa?